E aí, meu povo, bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo por aqui, rapaziada. Sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. É o seguinte, hein? Ontem, domingão, vencemos a equipe do Red Bull Bragantino no Brasileirão. Voltamos a pontuar após a derrota contra o São Paulo. E nessa segunda a gente já vira a chave, tá? Pro dia a dia do Cruzeiro, a gente já vira a chave pensando em Libertadores. Todavia, preciso lhe informar. Bastidores quentes do Cruzeiro com muita notícia saindo nessas últimas horas. Já quero trazer aqui o Samuel Venâncio no nosso Raposa News, né, conglomerado aí do canal Cruzeiro Nostalgia, porque o Samuel Venâncio falou, tá, nessas últimas horas, a respeito de algo que eu considero muito importante, tá? O Samuel Venâncio, ele trouxe aí notícia, informação a respeito de como o Cruzeiro vinha utilizando o protocolo, rapaziada, de recuperação dos atletas na era Tite, que simplesmente me assustou. Quer ouvir? Bora acompanhar, mas já peço logo de cara o seu like. Hype o vídeo e olha essa fala pesadíssima do Samuel Venâncio a respeito do que foi o Cruzeiro nesses primeiros meses com o técnico Tite. E vai ter complemento, hein? Tem notícia importante a respeito de jogador assinando acordo com o Cruzeiro e outras questões mais. Bora que bora. Mas como o Cruzeiro perdeu tempo, né, com o trabalho que vinha sendo feito, e aí não só na parte tática, mas se o Cruzeiro hoje, o Valu falou isso muito bem, se o Cruzeiro hoje não consegue ser mais intenso, ser dominante o tempo inteiro na questão física nos jogos, claro, é a maratona, mas a maratona está aí para todo mundo, né? Mas é o fato que, além de tudo, a questão física, o Cruzeiro foi destruído pelo trabalho anterior. E eu não vou cansar de falar sobre isso, tá? O Arthur Jorge, ele evita comentar esse tipo de coisa. Isso tem que servir de aprendizado, inclusive, para o departamento de futebol, para os donos do Cruzeiro, né? Porque não dá pra gente normalizar. Galera, reunião 18 horas. Tem mais aí? Qual o seu óleo de hoje, senhora? Mas vamos ficar aqui mais 40 minutos. Se você quer aprender a investir em leilão Propaganda, de imóveis, rapaziada, mas eu não vou cortar o vídeo, tá? Não tem necessidade. De oportunidade. Bora continuar acompanhando. Que tudo foi sendo assistido ali no dia a dia e achando que estava tudo certo. E não tá. Cara, em 4 jogos, parece assim, coisa de outro mundo. E eu imaginava que o Cruzeiro fosse mudar lá atrás, eu falei, quando fosse pegar o Vitória. Eu falei, o trabalho era tão ruim, e aqui não era, tá torcendo contra, tá colocando fogo no parquinho, isso e aquilo, gosta do caos e etc, né? Hoje aí, só para provar mais uma vez com os números, né? Pós-jogo aqui, entrevista do Arthur Jorge, 30 mil espectadores simultâneos, né? Então, acho que quando vence a audiência é bem melhor, né? Os números estão aí para provar, né? Então, a gente criticava aqui, cobrava, e porque o trabalho não ia sair do lugar como não saiu. Ganhou um Campeonato Mineiro que, se o Cruzeiro tivesse sem o técnico, talvez ganharia pela fragilidade dos adversários. E como que tudo foi sendo visto ali no dia a dia, e o Cruzeiro demorou, né? A gente perdeu muito tempo. O Cruzeiro hoje está estacionado aí na zona de rebaixamento. A situação hoje é melhor do que 2 semanas atrás, obviamente, mas porque agiram de uma forma tarde, né? Ainda em tempo de consertar, e tomara que os próximos resultados, os próximos jogos, eles confirmem essa recuperação de vez do Cruzeiro. Mas é um time que está aqui hoje, com o departamento de saúde aí trabalhando, o pessoal igual maluco, para recuperar todo mundo, né? E mesmo assim a gente vem tendo problemas, né? O Caio Jorge não está conseguindo jogar por causa de dores no pubis, que isso foi intensificando, né? E o que é importante a gente dizer aqui? O Cruzeiro tem o departamento de fisiologia, o departamento de saúde, mas a decisão final não cabe a esses profissionais, né? É importante que a comissão técnica ela escute, que ela pense no clube e não no emprego dela, né? O que vinha acontecendo era isso, né? Caio Jorge. E tipo, você é um técnico, você vai chegar no atleta e o atleta vai falar, não quero jogar. Vai tentar jogar, né? Porque o cara quer estar ali também. E o Caio Jorge vinha buscando aí, ou vem buscando uma vaga na seleção brasileira, na Copa do Mundo, né? Isso para citar o Caio. E aí o Lucas Romero também volta antes do prazo, de uma fratura na costela, né? Para tentar ajudar. Esteve ali no banco com o Santos. Depois já joga. Aí só que o time estava jogando Campeonato Mineiro, tendo que dar a vida. E aí todo mundo já gastou muita cota aí de jogo na temporada, né? Mas enfim, também não vou ficar o tempo inteiro falando sobre isso. Eu só lamento porque se a gente tem um Arthur Jorge aí 2 semanas para trás, a situação do Cruzeiro já era outra bem diferente no Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos ele veio,
encarou esse desafio e tem mostrado aí que quando o técnico tem um trabalho de verdade, consegue recuperação em pouco tempo, né? Tem muito a percorrer? Claro que tem muito a percorrer. Estamos aí na zona de rebaixamento e olha que em 9 pontos a gente fez 6, hein? Só para ver a gravidade do que foi entregue aí do trabalho do Adenor e companhia na comissão técnica. Mas ver um Cruzeiro hoje jogando e o principal que eu destaco aqui hoje o goleiro, a gente pode fazer um capítulo à parte aí, que ele precisa se ajudar, né? Acho que o torcedor ali pegou no pé num momento que eu acho que não ajuda em nada durante o jogo, mas entendo a frustração do torcedor, porque o que está indo com um pouquinho mais de dificuldade tá virando o gol do adversário, então isso é um fator que preocupa. Mas o principal foi, o Cruzeiro teve mental para virar um jogo, que se não tivesse aí Arthur Jorge, era Bragantino 3 pontos no Mineirão com facilidade, galera. O Cruzeiro não ia virar esse jogo. Quando o torcedor começou ali a pegar no pé do Matheus Cunha, ia desabar todo mundo, não ia ter força para buscar virada alguma. E o Cruzeiro teve a força para virar, teve a força para criar, perdeu gols inacreditáveis, que realmente não pode perder. Eu destaco isso. O mental realmente com vitórias, com confiança no trabalho, né? Com saber o que ele tem que fazer para se chegar no objetivo, e isso aí é muito do técnico, né? Porque às vezes até a gente falou aqui, e essas últimas trocas do Cruzeiro, elas mostram que realmente um técnico faz muita diferença. Por quê? A gente teve o Diniz, que não saiu do lugar, vem o Arthur Jorge, vem o Leonardo Jardim e faz acontecer. Vem o Tite, a gente volta a andar em círculo e não sai do lugar. E com pouco tempo o Arthur Jorge mostra que esse elenco ele pode entregar muito mais do que vinha sendo entregue. Então, o jogador precisa saber por que ele tem que estar ali naquele momento e não em outro lugar. Por que ele tem que dar o passe ali e não para outro. Por que ele tem que criar determinada jogada para se chegar ao gol. Isso é confiança que o treinador passa no dia a dia. A energia que o Arthur Jorge demonstra nos jogos do Cruzeiro, se isso aí não contagiar um atleta, e o próprio torcedor vem dando essa demonstração, o torcedor aqui hoje cantou o tempo inteiro, né? Isso contagia todo mundo. Você vê ali à beira do campo um cara que quer vencer o tempo inteiro, que briga por um lateral, que vibra com os seus jogadores. Então, eu estou muito feliz que o Cruzeiro conseguiu trazer um técnico deste nível e que mostra aí que vai ajeitar a casa. Tem ajeitado já, são 3 vitórias em 4 jogos, mas tem muita coisa ainda pela frente, porque a situação realmente é muito preocupante em termos de parte de baixo na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre os gols... Então é isso, rapaziada. Eu queria trazer isso aqui. Se você observar ali no início da fala do Samuel Venâncio, ele fez uma acusação seríssima, hein? Basicamente, em outras palavras, ele fala, né? Ele comenta que jogador tá estourado aí porque jogou além do que poderia, além do que deveria. Que o pessoal da fisiologia falou uma coisa, mas a decisão ela acabou sendo outra. O Caio Jorge com o pub zoado e tendo que jogar em sequência de jogos aí com o Tite para tentar salvar o cargo do treineiro. O Romero, a mesma situação. Então assim, isso aqui que o Samuel Venâncio falou merece demais a nossa atenção. E como a gente vai sofrer demais por esse início de trabalho do Tite. Esses primeiros 3 meses pode ter destruído a temporada. Vamos ver se o Arthur Jorge consegue salvá-la, né? Bora aguardar. Rapaziada, tem complemento importante aqui pra vocês, tá? Primeira coisa que eu gostaria de trazer até a informação do pessoal do Central da Toca de que o Cruzeiro encaminhou um acordo para assinatura, tá? Do contrato profissional de Henrique Lemos, que é a lateral que chegou... aliás, que é um jogador, né, que chegou junto com o lateral Fagner, né, do Corinthians. É uma joia, tá? É um jogador bem promissor e que fecha esse acordo com o Cruzeiro, tá? Ele chega sem custos, com o Cruzeiro mantendo o percentual dos direitos econômicos, né, ao Corinthians. O Cruzeiro deixou uma porcentagem com o Corinthians e fecha esse acordo com o Cruzeiro, um jogador promissor de seleção brasileira, de base, e que agora vai ter esse contrato profissional. São 3 anos, tá? De contrato com o Cruzeiro, o Henrique Lemos. Beleza? Então, acordo importantíssimo. E pra gente, rapaziada, poder fechar aqui o nosso vídeo, eu quero falar sobre o Bruninho. Lembra do Bruninho? Eu já falei sobre ele aqui no canal Raposa News, falei também sobre o Bruninho no canal Cruzeiro Nostalgia. É um jogador que estava sendo monitorado pelo Cruzeiro, mas parece que, pelo menos o que diz o pessoal lá da mídia
do Paraná teria chegado a um acordo com o pessoal do Shakhtar da Ucrânia. Atlético Paranaense encaminha a venda do atacante Bruninho, joia do clube da seleção brasileira, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O negócio pelo garoto de 17 anos deve ser fechado por cerca de 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais. Então é um jogador que interessava ao Cruzeiro, mas pelo visto vai seguir para o futebol ucraniano, o que eu lamento, tá? Eu lamento pelos dois lados, pelo jogador que vai jogar na Ucrânia em um país em guerra, numa situação muito complicada dele conseguir se desenvolver. Geralmente os últimos jovens que lá têm se destacado não têm saído muito de lá, né? E lamento, obviamente, pelo Cruzeiro, que poderia ter fechado a contratação de um jogadoraço. Acho o Bruninho muito bom de bola, tá? Mas tá definido o futuro aí do jogador, pelo que indica, né, o pessoal lá do Sul, e ele deve ir aí pro futebol europeu, ir para o Shakhtar, beleza? E falando, tá, em seleção sub-17, o Bruninho tá por lá jogando o sul-americano da categoria. O Eduardo Papi, meia do Cruzeiro, tá arrebentando por lá, hein? Ontem o Brasil jogou, venceu mais uma partida com o gol dele. A quarta participação do Eduardo em 4 jogos da seleção brasileira. Foi capitão ontem e é um jogador daqueles que é craque. O Cruzeiro tem que lapidar com muito carinho, porque Eduardo Papi, ele vai dar muita alegria pra gente ainda. Fechado, rapaziada? E sobre o jogo de quarta, a gente tem atualização de 23 mil ingressos vendidos. Até eu finalizar a gravação desse vídeo aqui, para Cruzeiro e Católica, 23 mil ingressos vendidos, mas posso ser sincero, a gente vai esgotar os ingressos, tá? Eu entrei lá no site só 5 estrelas e tem poucos setores disponíveis. Então a gente deve ter uma nova parcial ainda nessa segunda-feira, dia 13. Fechou? Chegou até aqui, rapaziada, deixa aquele likezão, comenta bastante, até a próxima.